Olá, Cooper News SC, uma resenha do cooperativismo e agronegócio, está mais uma vez no ar começando para você. Vejam os destaques de hoje. Mudança de prazo para o plantio de soja na região sul cria alvoroço e preocupação entre os produtores. No quadro Temática, Ivan Ramos comenta sobre a união que continua fazendo a força. Os cuidados na criação de terneiras garantem vacas de leite produtivas. Produtores do Distrito Federal estão sendo incentivados no plantio de uvas e produção de vinhos. Amigo produtor, está na hora de pedir os fertilizantes especiais da Fecoagro na sua cooperativa e garantir excelentes resultados. O Nobre é o adubo de base enriquecido com alga marinha, litotâmio, que estimula o enraizamento e promove maior absorção dos nutrientes, dando mais vigor para a planta. E para a cobertura, o Cooper Animais, a ureia de fácil aplicação com dupla fonte de nitrogênio, que é liberado gradualmente, aumentando a produtividade. Produtor que usa os fertilizantes da Fecoagro fica satisfeito e recomenda. O adubo da Fecoagro foi após vários comparativos com outras empresas. A gente sempre usou adubos diferenciados. E quando a gente se encontrou na Fecoagro, viu a maior possibilidade de ter uma produtividade com custo-benefício. Os fertilizantes Nobre e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Todos os anos, o Ministério da Agricultura edita medidas provisórias focadas nos períodos de semeaduras, com o objetivo de diminuir a incidência de pragas e doenças, principalmente nas culturas de verão. Só que este ano, o Ministério tomou a decisão sem consultar os estados. E essa decisão, monocrática, pode colocar em xeque a segunda safra no sul do país. Por isso, a região está mobilizada, buscando reverter o quadro. Veja a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Um pedido conjunto, elaborado pela ADAPAR do Paraná, pela SIDASC de Santa Catarina e pela DDV do Rio Grande do Sul, pede que o Ministério da Agricultura suspenda a Portaria 306, de maio deste ano, que institui o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. O calendário de 100 dias, proposto pelo MAPA, não tem aplicabilidade no sul do país, exatamente por apertar o período entre a colheita e o plantio da primeira e a segunda safra. Isso pode gerar um problema imenso. A realidade agrícola aqui em Santa Catarina ela é um pouco diferente de outras regiões. Não é só de Santa Catarina, isso é do bloco do sul do país praticamente, né? A característica de pequenas propriedades, a necessidade de produção de milho e silagem ou de produção de outras culturas como primeira safra, acaba dando para o produtor a soja como safrinha, como sendo uma importante fonte de renda para a propriedade, né? Então isso aí no balanço que se avalia entre a parte fitossanitária e a parte econômica do Estado, isso tem que ser levado em conta. Por isso a necessidade de manutenção de um período de semeadura mais amplo aqui no Estado. Como a decisão do MAPA não ouviu os estados, Santa Catarina está pressionando de todas as formas para que a portaria seja revista imediatamente. Santa Catarina continua defendendo, como todos os anos vem fazendo, que a safrinha continue. Nós já nos manifestamos junto ao ministro da Agricultura, prometeu ao governador Jorginho Melo que iria mudar esse calendário, né, e voltarmos aí então para 21 de setembro a 10 de fevereiro, que é o período que nós queremos, e não, né, 21 de setembro a 30 de dezembro que o Ministério da Agricultura está impondo. Então nós estamos ainda trabalhando, esperando que o próprio ministro da Agricultura, o governo federal,
mude a sua ideia, e as tratativas estão sendo feitas, as justificativas técnicas, para que a gente possa, então, manter esse calendário, não prejudicando os nossos agricultores, e a safrinha continua sendo feita, apesar de que nós temos que, claro, preservar aí a questão do fungo que atinge a soja, que é a ferrugem, que pode trazer prejuízos para a safra futura. Mas os cuidados nós temos, e temos aí, né, a senhora geada, que elimina todo que é tipo de cultura de verão, como é o caso da soja. Então, esse cuidado nós temos e, com certeza, resolvemos por aí, por os cuidados fitossanitários, para que nós possamos continuar com a safrinha da soja aqui em Santa Catarina. Na prática, o sul do país poderá ter inviabilizado a segunda safra em 2024. Porque com o calendário apertado, o produtor terá de definir entre uma ou outra cultura, entre milho ou soja. O que mais chama a atenção nessa portaria editada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária é o impacto que ela pode trazer às cooperativas agropecuárias filiadas ao sistema OSESC aqui em Santa Catarina. Hoje, 80% de toda a demanda de soja produzida no estado vem dessas cooperativas. E se a portaria não for revista, os impactos financeiros serão milionários. Ela vai reduzir a oferta de milho, já que o produtor não vai poder mais, não vai optar por plantar milho agora na primeira safra, né? Que ele gostaria de plantar o milho e fazer uma segunda safra de safrinha de soja, né? E outra questão, a própria oferta de soja safrinha, que na nossa região é muito expressivo o plantio de soja em janeiro e fevereiro, então vai dificultar. A proposição nossa é que seja mantido o que estabelecia a portaria anterior, que o plantio do soja era até dia 10 de fevereiro. Então a solicitação para que seja estendido o plantio do soja de semeadura, né, o plantio até dia 10 de fevereiro de 2024. E outra questão que gera insegurança assim, para o nosso produtor. Porque como não está definido do jeito que está a portaria até dia 29 de dezembro, o produtor acaba tendo dúvida se vai adquirir os insumos, a semente, a parte defensiva, os fertilizantes, para a questão do plantio em janeiro. Então gera uma total insegurança, né? Dos 57 mil hectares plantados com a soja em Santa Catarina, na safrinha, 48 mil estão sob o guarda-chuva das cooperativas. Sem contar os 4 mil hectares exclusivos para os campos de sementes. Levantamento feito pela OSESC aqui no estado indica que o impacto geral poderá chegar aos 300 milhões de reais. O seu Gladson, por exemplo, que acabou de plantar o milho, está de mãos atadas, porque os 110 hectares reservados à soja poderão ficar vazios. Vai inviabilizar, porque o plantio de soja aqui na região é feito aí em geral em janeiro, e em começo de janeiro, daí depende do tempo, das condições climáticas. Às vezes a gente consegue plantar até o dia 15, às vezes vai até o fim do mês e às vezes até começo de fevereiro. Então, assim, na nossa região, assim, de 100% da soja, eu vejo que 80 a 85% são plantados nessa janela, em janeiro até começo de fevereiro. Porque aqui a nossa safra é o milho, a safra principal, e a soja entra como safrinha. E essa safrinha tem que esperar o milho sair. E mesmo plantando no máximo no cedo, ela não consegue sair até 29 de dezembro. Você se vê hoje tomando uma decisão de não plantar, caso permaneça esse protocolo? Eu vejo que eu não vou plantar, porque se não mudar, não tem como eu fazer a despesa, me planejar, porque se chegar lá na frente, eu compro adubo, compro semente, e eu não conseguir tirar o milho para plantar, o que eu vou fazer com essa semente? Eu vou fazer uma despesa que hoje é alta, e depois vai se tornar em prejuízo para mim, porque se eu não conseguir, ninguém vai conseguir plantar. O cultivo da segunda safra, né, que já está consolidada com a soja aqui no sul catarinense, na nossa área de atuação, ela teve um encaixe muito interessante do ponto de vista de sucessão. Então a gente inicia com plantio de milho na primeira safra e não tem tempo hábil, devido à questão do ciclo do milho, de a gente tirar o milho até o final do ano, né, até o dia 29 de dezembro, que seria a data limite então para o plantio da soja, e na sequência o plantio de soja ser estabelecido. Então não existe data limite. Então eu acredito que praticamente 100% desse expediente de segunda safra de plantio de soja pós-milho, ele fica comprometido na nossa região. O Paraná deseja que o período de semeadura vá até 31 de janeiro. Santa Catarina,
10 de fevereiro, e o Rio Grande do Sul, 18 de fevereiro. O pedido está feito, agora é aguardar. E a decisão é sua, Ministério da Agricultura. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo Ivan Ramos comenta sobre a união que continua fazendo a força. A união faz a força. Esse slogan é eterno. Só não acredita o individualista, o egoísta ou o ignorante. No cooperativismo, ele está ainda mais presente. Os objetivos de uma cooperativa de primeiro ou segundo grau, isto é, singulares, centrais ou federações, devem sempre buscar resultados coletivos no esforço de cada um. Unanimidade não existe, mas a proximidade dela deve ser sempre o norte dos seus líderes ou dirigentes. Isso vale em qualquer atividade, negócios ou convivência humana. Santa Catarina tem sido citada por lideranças locais e de fora do estado que somos exemplos de integração e intercooperação, embora não reconhecida por todos que têm alguma participação ou ligação com o sistema. Mas, de novo, a unanimidade não existe. Pior para quem não acredita ou teme a integração e a intercooperação. No nosso cooperativismo já temos exemplos concretos de intercooperação e integração, não apenas nos resultados da FECOAGRO ou da Aurora Coop, mas em outros segmentos organizados. Entretanto, precisamos aceitar que a união precisa ser espontânea, nada forçado e nem criticado negativamente se alguém não deseja se integrar em tudo. O que quero ressaltar hoje é o exemplo de integração das entidades do agro em nosso estado. Não é de hoje que mantemos o Fórum Permanente das Entidades do Agro, que tem se reunido e agido conjuntamente na defesa dos interesses dos seus liderados em diversos segmentos do agro. O fato mais recente foi registrado há poucos dias. 7 das principais entidades do setor agropecuário se reuniram para discutir e propor encaminhamentos a diversos temas. O calendário de plantio de soja, os problemas da importação de leite do Mercosul, a intenção de liberação da entrega ou da entrada de animais vivos em Santa Catarina sem a rastreabilidade, as possíveis alterações na lei cooperativista, contrariando a lei federal, e até a estrutura operacional da Secretaria da Agricultura foram assuntos levantados e propostos aos canais competentes das autoridades. Nem tudo interessava a todos das entidades, mas sim a ponta final, o agricultor. O importante é a união de todos, sem interesses individuais, sem ninguém querendo ser o único pai da criança, mas sim defender as crianças. É assim que se age em conjunto, pegando junto. Aqueles que temem ficar apagados, sem holofotes, certamente não estão preparados para a função e também, em determinados momentos, desaparecerão do grupo automaticamente. Se as entidades do agro de Santa Catarina continuarem unidas, com certeza terão sempre o reconhecimento do agricultor, do poder público e da comunidade que atuam. Parabéns à FAESC, FETAESC, o SESC, FECOAGRO, Cicobi, Sindicarne, a CAVE e Sindileite, pelo espírito de união. Nunca nos esqueçamos que juntos somos mais fortes. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Os cuidados na criação de terneiras garantem vacas de leite produtivas. Produtores do Distrito Federal estão sendo incentivados no plantio de uvas e produção de vinhos. Amigo produtor,
Está na hora de pedir os fertilizantes especiais da Fecoagro na sua cooperativa e garantir excelentes resultados. O Nobre é o adubo de base enriquecido com alga marinha, litotâmio, que estimula o enraizamento e promove maior absorção dos nutrientes, dando mais vigor para a planta. E para a cobertura, o Cooper Animais, a ureia de fácil aplicação com dupla fonte de nitrogênio, que é liberado gradualmente, aumentando a produtividade. Produtor que usa os fertilizantes da Fecoagro fica satisfeito e recomenda. O adubo da Fecoagro foi após vários comparativos com outras empresas. A gente sempre usou adubos diferenciados. E quando a gente se encontrou na Fecoagro, viu a maior possibilidade de ter uma produtividade com custo-benefício. Os fertilizantes Nobre e Cooper Animais estão disponíveis nas cooperativas filiadas à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. O bom manejo da criação de terneiras ou bezerras garante vacas produtivas. Com o apoio da empresa Epagre, um jovem produtor do município de Santa Rosa do Sul desenvolveu um modelo de criação que é referência em Santa Catarina. Veja como ter sucesso na criação de terneiras na reportagem do programa de TV SC Agricultura. A boa produtividade de leite começa aqui, na criação das terneiras. A genética, nutrição e o manejo desses animais definem a lucratividade do sistema produtivo, além de prolongar a vida útil das futuras vacas leiteiras. Essa vaca está prestes a parir, né, Elaine? Isso, a Tandara, que é a nossa menina, né, entre hoje e amanhã vai ser mamãe. Então, aqui no sistema de produção, né, da Fazenda Darôs, pelo menos 25 dias, a bibliografia prega 21, mas aqui com 25 dias elas permanecem nesse piquete aqui, como a Tandara tá, para ser observada, né, perceber se ela tá fluindo bem na gestação final dela ali, para fornecer uma dieta aniônica, né, para ela não ter problema no parto, né, não ter febre do parto, não ter queda, e para poder acompanhar no momento do parto como vai ocorrer entre hoje e amanhã, né? Então, e aqui as terneirinhas vêm quando a vaca pare, né? Ainda bebezinho, o Anderson faz aquele primeiro procedimento nelas, né, de limpeza, secagem, elas sentem muito frio, então a gente tem que tirar desse ambiente, né, que é o ar livre, e trazer para uma baia como essa, que a gente tem feno, né, ela é quentinha, né, é uma baia confortável. E qual é a alimentação que elas recebem nesse período? Até os 14 dias, o animal é basicamente leite, né? Então, assim, só que tem um diferencial. Aqui na propriedade, desde o primeiro dia, eles fornecem já uma ração. E é uma ração tão palatável, tão gostosa, que o animal se habitua a comer ela desde o primeiro dia, né? Então, ele tem acesso à ração, à água, que é muito importante, porque senão o animal ele não produz saliva se não tiver água. Tem gente que acha, vou dar leite, não precisa água. Precisa. Então, a gente tem que ter esse fornecimento de água contínuo para elas aqui dentro. O leite até os 14 dias, né? E aqui a propriedade já começa desde o primeiro dia. Até os 30 dias a gente vai com esse leite e com os 14 ela já começa a comer coisas mais sólidas, né? Como o próprio feno, né? Como outros alimentos. Como é que funciona esse sistema de criação de terneiras com cabanas? Então, depois que elas saem lá da maternidade, né, com 30 dias de idade, que elas já estão começando a aceitar os sólidos, né, elas vêm para esse espaço, que é um piquete para cada terneira, para ficar individualizado, para elas não desenvolverem o hábito de uma mamar na outra, né? Elas têm principalmente a Jersey tem muito esse hábito. E aqui elas têm contato com a pastagem, que vai ser o futuro delas mesmo, né, ficar nessa alimentação no sistema de pastagem. Esses piquetes têm em média 60 metros quadrados e tem essas casinhas, né, a gente apelidou de casinhas, que é para proteção dos animais. Então, dias de muita chuva, ou muito sol, ou muito frio, ela tem esse espaço para se proteger.
Além do pasto, que outro tipo de alimentação elas recebem aqui? Então, além delas só experimentarem a pastagem, né, principalmente Tifton, que é bem importante para as terneiras, elas tomam até os 3 meses de idade leite, diariamente, 2 vezes ao dia, ração e feno, além de água disponível a qualquer momento. E elas gostam de ficar aqui interagindo com a gente, Você né? viu que desde bebezinha, né? É assim, é só lambendo a gente. É sinal que são bem cuidadas e que tem toda uma relação bem harmoniosa com esses animais. E é isso que a gente precisa que o produtor de leite entenda, né? Que o gado de leite é um animal medroso e que a gente precisa passar segurança para esse animal, né? Ele precisa entender que nós somos seres que não vão fazer nenhum malefício a ele, né? Após o nascimento da terneira, é muito importante o produtor ficar atento à cura do umbigo. 3 dias consecutivos, a gente fazer o processo de curagem com ele, com iodo, para ter um animal saudável. Tem grande parte, 42% dos animais são perdidos nesse processo por causa da falta da cura desse umbigo. Uma etapa importante também aqui, né, nos 30 dias de idade das terneiras, é a descorna. Importante por causa do processo depois de convivência desses animais. Um animal que tenha guampas, ele vai ser um animal líder dentro do rebanho e aí vai acabar machucando os outros animais ali de poder ter um acidente com o produtor também. Aqui é a etapa final do processo de criação de terneiras. Então, depois dos 7 meses que elas saem daqueles piquetes onde nós vimos, elas vêm para cá, né? Então, em um lote que é homogêneo, para não ter disputa entre os animais, e eles ficam com essa disponibilidade aqui de pastagem, como a gente está no inverno, então a gente tem uma disponibilidade bem boa aqui de aveia e azevém, né? Você pode ver que elas estão comendo com bastante vontade ali. Elas são acompanhadas, né, nesse período, e depois elas são inseminadas quando elas tiverem o peso ideal, né? As Jersey com 270 quilos e as holandesas com 370. Esse lote já está com 1 ano e 8 meses, todas prenhas de semi-sexado, ou seja, a gente sabe que vão vir todas meninas aqui, né? Então vai dobrar a produção da propriedade, chegando aí a 50 animais em lactação. Ou seja, todas essas novilhas são futuras vacas leiteiras. São futuras vacas leiteiras da propriedade. E certamente vão ter um desempenho produtivo muito bom. Pelo todo o processo que a gente viu, acompanhou, pelo comportamento desses animais, pelo status que a gente está vendo delas, certamente serão animais muito produtivos. Esse sistema de criação de terneiras tem chamado muito a atenção dos produtores que vêm aqui de perto conhecer como é? Vem muita gente de outros estados, né, aqui da região, para conhecer o sistema, e os próprios veterinários que atendem a propriedade, que vêm aqui visitar, comentam que é surpreendente a precocidade dos animais da propriedade. Então, como essas terneiras se desenvolvem com mais velocidade, são mais espertas, né, são mais ativas e mais produtivas. E eu acho que isso é toda essa questão que nós vimos, não só da técnica, não só da prática produtiva, mas o que a gente ressaltou muito, a questão do manejo, do bem-estar e do animal se sentir integrado na propriedade com o produtor. Os produtores rurais da região do Distrito Federal estão investindo na produção de uvas e vinhos com bons resultados. E para incentivar a expansão da atividade e fazer com que os produtores diversifiquem suas produções com o cultivo de uvas, a Copa DF promoveu visitas nas propriedades que fazem o cultivo da fruta. A reportagem é do programa de TV Tribuna Rural. As condições favoráveis do Cerrado Brasiliense e a técnica da dupla poda das videiras, que consiste na realização de uma segunda poda após a colheita de inverno, faz com que o Distrito Federal se destaque na produção de uvas e de vinhos finos. E como a produção de uvas na capital está em franca expansão, ainda há espaço para novos viticultores. E foi com o objetivo de incentivar a diversificação de culturas e mostrar o potencial das videiras a outros produtores rurais que a Copa DF realizou um tour pelos vinhedos implantados em algumas propriedades na região do PADEF. Essa nossa ideia de conhecer aqui o trabalho que o pessoal aqui tem feito na vinícola surgiu assim da necessidade que a gente vê de procurar alternativas para o produtor rural. A gente vê que o produtor nosso muitas vezes está muito focado só naquele binômio soja, milho, trigo, feijão, então a gente está buscando alternativas, né, tendo em vista ainda por cima que as nossas propriedades são menores, são propriedades caras, e a gente vê a necessidade de gerar mais renda e mais atividades para as pessoas que estão aqui na nossa região. Então, a partir daí, como nós temos assim dentro de casa, né, nós temos esse pessoal aí que está tratando da vinícola,
a nossa ideia foi conhecer aqui um pouco mais o trabalho deles, como é que é desenvolvido, como é que é a questão no campo, como é que é essa questão aqui da indústria. Enfim, foi um evento muito bacana aí, que o pessoal pôde ver tudo isso, pôde degustar aqui já um vinho, uma produção aqui local, né? E eu acho que com certeza alguns irão aderir a essa nova ideia aí. Muito louvável essa ideia da cooperativa, da Copadef, que está mostrando novas alternativas para essa região que já é tão diversificada, mas tem ainda coisas para serem implantadas aqui que são interessantes. E a uva vinífera aí para vinhos finos é mais uma atividade que realmente veio, eu acredito muito que veio para ficar, por todo o potencial que nós temos aqui de clima, né? Quando se inverte o ciclo, quando se produz no inverno aqui, nós temos um dos melhores climas do mundo para se elaborar vinho fino. Então, é uma atividade que eu acho que veio para ficar. A gente espera que esse seja o primeiro de vários. A tendência é fazer um evento por ano aí, porque a gente vê que tem bastante interesse aí do meio dos produtores, né? E é a nossa intenção também disseminar a tecnologia, disseminar essa produção, né, de uvas com foco em vinhos finos, para que mais gente entre nesse ramo aí. O produtor e vitivinicultor Ronaldo Triaca é um dos pioneiros da atividade na região do Padef. E uma das propriedades visitadas foi a dele, a Vila Triaca. Parte que não se tinha lavoura, agora implantamos vinhedos, né? Eu sempre falo, a parte mais ruim da propriedade, entre aspas, se torna a área mais valorizada da propriedade. Nós temos 6 hectares hoje de vinhedo, com variedades como Syrah, Tempranillo, Cabernet Franc, Sangiovese, Marcelin, Sauvignon Blanc, Viognier, vamos implantar Nebbiolo esse ano, então uma boa variedade de castas viníferas, mas todas que já foram validadas pela pesquisa e vão muito bem, a gente consegue fazer ótimos vinhos com todas essas variedades. Então, temos o enoturismo também, né? Já há algum tempo, né? Temos a pousada, né? Então o vinho veio se somar à hotelaria, né? A pousada que nós temos, a Vila Triaca. Então está agregando muito. Temos um vinobar hoje, ou wine bar, né? Que está aberto ao público todos os dias. E temos eventos de degustação também, 2, 3 vezes por semana. Então está indo muito bem, né? E claro, a gente está muito otimista, principalmente pela qualidade dos vinhos que a gente já está conseguindo alcançar. O pecuarista José Brilhante é um dos admiradores do trabalho realizado pelos produtores de uva. E para ele, o evento vai render bons frutos com a aderência de novos produtores. Eu venho acompanhando já há algum tempo, né, esse trabalho do pessoal, esses pioneiros empreendedores, a gente tem que tirar o chapéu para esse pessoal, né, e ver a desenvoltura com quem vem produzindo bons vinhos aqui na região e prometendo. Vizinho eu tenho lá, né, o Monte Alvó, o pessoal da família Sense produzindo, e a gente fica sempre de olho, né? Então eu vim conhecer, tá? Esse tour foi sensacional, explicou bastante coisa, né, como implantação, custos, e ver aqui no final essa finalização com a degustação, e ver que realmente tem futuro. Tem futuro não, é presente já. Né? Então eu acho que é isso, né? Eu acho que muitos produtores aqui vão começar a abraçar a ideia e vão entrar. Tá? Eu vejo a região um potencial muito grande, né? Brasília, por estar perto de Brasília e pelo potencial em si da região, essa área da vitivinicultura aqui na região vai aumentar bastante. Sensacional. Nossa região é um potencial altíssimo de produção de vinho de alta qualidade e os vinhos daqui já foram premiados como um dos melhores produzidos no Cerrado, né? Recentemente teve um concurso em Pirinópolis, dos 10 prêmios, 7 foram daqui da Vinícola Brasília. Isso porque alguns produtores não quiseram mandar vinho. Provavelmente, se tivesse ido todos, talvez a gente tivesse ganho todos os 10 prêmios lá. Aqui no DF, o enoturismo vem se desenvolvendo cada vez mais. E a inauguração da Vinícola Brasília no próximo ano levará ainda mais fomento ao setor. E depois das visitas aos produtores de uvas e vinhos do Planalto Central, o programa Cooper News SC de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.